aqui será uma festa nos céus, porque essa é a vontade de Deus, que todos vão se salvem, mas é necessário passar pelas águas do batismo. E esses irmãos queridos decidiram fazer a vontade do nosso Deus. Por isso, certamente, Deus está contente neste momento. Amém? Então nós vamos dar início em nome do Senhor Jesus Cristo. Os paparazzi de plantão podem tirar fotos à vontade, em nome de Jesus, amém? Não se preocupe que vai estar passando o batismo pelo telão, amém? Pastor, espera um segundinho. Você confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Minha querida irmã, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Minha querida irmã, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, hoje é um dia de festa, aleluia. Aleluia! Minha querida irmã, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você confessa publicamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
aqui abaixar, porque como deu um problema e não vai passar pra não, os irmãos que estão sentados não conseguem ver, tá certo? Então, vamos permitir que todos vejam, amém? Glória a Deus. Agora vai, em nome de Jesus. Aleluia. Meu querido irmão, você confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Minha querida irmã, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Gente, vamos dar uma baixadinha, o pessoal de trás deles. Meu querido irmão, você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coraçãozinho está acelerado. Mateus, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu declaro que você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Você confessa publicamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você confessa publicamente que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Aleluia. Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Minha querida irmã, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu querido irmão, você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, de acordo com a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse microfone aqui está me ajudando bastante. Meus irmãos queridos, hoje batizamos dois casais. E Deus tem sido misericordioso conosco, pois acabamos de enviar uma irmã em Cristo, descendente japonesa, para o Japão, mas Deus enviou outro para nós aqui. Muitos adolescentes, a pergunta é, quando é que você vai tomar a decisão? Porque se Jesus voltar e você não passou pelas águas do batismo, misericórdia. Mas certamente, por esse batismo, o nosso Deus é merecedor de uma salva de palmas.